Êxodo 5, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 9. Quem achou aí, diga amém. Êxodo 5, 1, que diz assim: Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Mas Faraó respondeu: Quem é o Senhor, para que eu ouça a sua voz e deixe ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei Israel partir. Então eles disseram: O Deus dos hebreus nos encontrou. Portanto, deixa-nos agora ir, caminho de 3 dias ao deserto, para que ofereçamos sacrifícios ao Senhor, e ele não venha sobre nós com pestilência e com espada. Então lhes disse o rei do Egito: Moisés e Arão, por que fazeis o povo cessar das suas obras? Ide as vossas cargas. Disse mais Faraó: O povo da terra já é muito, e vós os fazeis abandonar as suas cargas. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos exatores do povo e aos seus oficiais: Daqui em diante não torneis a dar palha ao povo para fazer tijolos, como fizestes ontem e anteontem. Vão eles mesmos e colham palha para si, mas exigireis deles a mesma quantidade de tijolos que dantes faziam, nada diminuireis dela. Eles estão ociosos, e é por isso que clamam dizendo: Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras de mentira. Muito bem, eu quero falar sobre o foco temporal e as transições. O que é isso, né? Olha, o que acontece? Muitas vezes nós ficamos muito presos a uma situação presente e com isso nós perdemos a visão do futuro. Que Deus me ajude a passar para você essa mensagem nessa madrugada, porque ela é da maior importância para a sua vida e para a minha vida também, tanto no aspecto natural quanto no aspecto espiritual. Então vou começar com um exemplo simples do que eu quero dizer. Olha, se você tem uma quantidade de sementes na sua mão, você tem 2 opções. Você pode fazer uma refeição com aquelas sementes, ou você pode semear aquelas sementes. Então, o que acontece muitas vezes? Nós temos a tendência de fazer a refeição e não semear coisa alguma. Precisamos, em muitas situações, de um equilíbrio nessa questão. É claro que nós precisamos da refeição, mas nós precisamos semear também. Então, não podemos ter o nosso foco nas coisas temporais, nas coisas imediatas, nas necessidades imediatas. Precisamos ter uma visão mais ampla, de tal maneira que nós possamos dizer: olha, eu vou separar uma parte para a minha alimentação, mas eu preciso semear também, porque eu preciso pensar no futuro. Então, o que isso tem a ver com esse texto que nós lemos? Olha, Deus mandou Moisés ao Egito para libertar o povo de Israel. Mas a primeira coisa que Moisés fez
foi falar ao povo. O povo precisava ter consciência do que Deus ia fazer. Então Moisés foi e falou ao povo: olha, o Senhor me enviou para tirar vocês daqui e para conduzi-los a uma terra que emana leite e mel, a terra de Canaã. Então o Senhor, através da palavra dada a Moisés, o Senhor passou para aquele povo uma visão ampla, de um grande propósito, que envolvia a libertação do povo e a formação de uma grande nação. Mas, qual foi a mensagem de Faraó? Cadê os tijolos que vocês tinham que fazer? Olha, vocês estão ociosos, façam tijolos. A cobrança de Faraó foi sobre os tijolos. Mas percebam como isso é pequeno diante da grandeza do propósito de Deus. Mas a estratégia de Satanás é fazer com que nós percamos a visão da promessa e coloquemos a nossa visão nos tijolos que nós precisamos fazer a cada dia. Essa estratégia de Faraó é uma estratégia de Satanás. É claro que nós temos obrigações, nós temos responsabilidades, nós temos trabalho, nós temos contas a pagar, mas nós não podemos permitir que essas coisas venham nos impedir de ter uma visão ampla, uma visão superior. Não podemos permitir que estas coisas do dia a dia, sejam pecaminosas ou não, não podemos deixar que elas nos ocupem tanto, que nós não tenhamos tempo para o propósito de Deus. Então, qual é a mensagem de Faraó? Façam tijolos. Faraó quer tijolos. Faraó quer mais tijolos. Faraó quer agora tijolos coloridos. Agora Faraó quer tijolos com desenhos. Agora é para pôr a cara do Faraó nos tijolos. Faraó nunca está satisfeito, ele sempre quer mais tijolos, não tem limite para a quantidade de tijolos que Faraó quer. Mas nós precisamos saber qual é o propósito de Deus para mim. O que Deus quer de mim. Então, o que acontece? Nós precisamos tomar cuidado para que as necessidades imediatas não venham nos fazer perder a visão do todo. Não devemos permitir que problemas imediatos nos façam perder propósitos maiores, nos façam perder a missão de Deus para nós. Não podemos permitir que necessidades materiais nos façam esquecer das necessidades espirituais. Olha, os tijolos não podem ser o nosso projeto de vida. Não. Não foi para isso que Deus formou o povo de Israel. Agora pensa bem, o que você tem feito na sua vida? Foi para isso que Deus te chamou? Se foi, glória a Deus. Mas quantas vezes você está ocupado com tantas situações que não correspondem ao propósito de Deus para a sua vida? Então nós precisamos de uma ampliação da visão. Precisamos ir além dos tijolos. Deus tem uma terra prometida para nós. Deus tem muito mais para nós, mas o problema é quando
você fica satisfeito com os tijolos. Eu sou um excelente fabricante de tijolos, eu sou especialista nesse negócio, mas é isso mesmo que Deus te mandou fazer? É isso mesmo? Olha só, as necessidades imediatas, elas podem ser um problema na nossa vida. Então, por exemplo, Esaú fracassou justamente por isso. Por quê? Porque ele chegou do campo com fome e encontrou o prato de lentilhas. E por causa daquela necessidade imediata, de um problema imediato, que exigia uma solução rápida, por causa disso, ele perdeu o seu direito de primogenitura, que seria uma bênção gloriosa que ele receberia no futuro, mas ele renunciou a essa bênção por causa de uma necessidade imediata. Muito cuidado. Agora, a fome é pecado? Não, fome não é pecado. A fome é algo natural. Mas, será que pode esperar um pouco mais para que essa fome seja satisfeita? Pode. Pode. Os desejos que nós sentimos, muitas vezes, eles são naturais. Muitas vezes, eles são criados pelo próprio Deus. Mas isso não significa que esses desejos devam ser satisfeitos agora, de imediato, de qualquer jeito, com qualquer pessoa. Não. Não. Não devemos permitir que uma necessidade imediata nos faça perder um grande propósito do futuro. Então, o desejo sexual é um exemplo. É um exemplo, quem sabe Deus tem um casamento maravilhoso para você e você pode perder se satisfizer seus desejos agora. Então, isso é perder Canaã para fazer os tijolos de Faraó. Misericórdia. Misericórdia. Então nós temos na pessoa de Jesus Cristo o nosso maior exemplo. Agora veja em Mateus 4, não precisa abrir a sua Bíblia que você sabe de cor esse texto, é ou não é? Não é isso? Quando Jesus estava ali no deserto, a Bíblia diz que depois de jejuar 40 dias, ele teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então veja que Satanás tenta colocar o foco de Jesus sobre o problema imediato. Mas Jesus não caiu nessa. Jesus tinha o seu foco na missão do Pai para a sua vida. Então, Satanás queria fazer com que Jesus perdesse o propósito por causa de pedras transformadas em pães. Que o Senhor abra os nossos olhos para que nós possamos ver que o que Satanás oferece não é pão, é pedra. Você tem fome, tudo bem, mas você não precisa comer as pedras de Satanás. Então, ele tenta colocar o seu foco na questão imediata. Você tem fome, transforma essas pedras em pães e coma. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então, nessa frase de Jesus, nós temos duas dimensões: a dimensão natural e a dimensão espiritual. Satanás tenta nos amarrar nessa dimensão natural.
Ele tenta fazer com que nós vivamos em prol dessa dimensão natural, escravos dessa dimensão natural, como os israelitas fabricando tijolos dia após dia para Faraó. Quando Deus quer abrir os nossos olhos para a dimensão espiritual, para uma dimensão superior, nem só de pão, mas da palavra. Da palavra. Então, você não pode abrir mão dessa dimensão superior. E isso fica muito claro também, lá em Mateus 6, quando Jesus falou com os discípulos. Ele falou dessas duas dimensões, mais uma vez, quando ele disse assim: não andeis ansiosos pelo que haveis de comer, nem pelo que haveis de beber, nem pelo que haveis de vestir, porque os gentios buscam todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Glória a Deus. Então, você percebe essas duas dimensões, essas duas realidades, e nós não podemos ficar presos numa realidade inferior. Não podemos, precisamos ver além, precisamos enxergar além. E o apóstolo Paulo também falou sobre essas duas dimensões, lá em Romanos capítulo 14, versículo 15, olha só, diz assim, Romanos 14, 15, se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não faças perecer por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja blasfemado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Olha as duas dimensões aí mais uma vez. Não cria problema com seu irmão por causa de comida, pelo amor de Deus. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então nós precisamos ter a visão dessa dimensão superior. Podemos também dizer que é uma dimensão carnal e uma dimensão espiritual. Ou podemos ainda dizer, uma dimensão física e uma dimensão espiritual. Em nome de Jesus, você não será derrotado por questões físicas. Em nome de Jesus, você não será vencido por questões naturais. Em nome de Jesus, seus olhos serão abertos para uma dimensão espiritual. Olha, na dimensão natural você pode ser fraco, mas em Cristo você é forte. Foi o que o próprio Cristo falou quando ele disse assim: o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, todo mundo decorou esse pedacinho, a carne é fraca, né? Mas e aquela parte que diz que o espírito está pronto? O espírito está pronto. O espírito está pronto. Você tem fraquezas? Tem, mas você tem fortalezas no espírito, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso, você não é um derrotado, você é mais que vencedor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então o que acontece? Muitas vezes existe uma concorrência entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Nós precisamos ter consciência disso e
prestar atenção, onde é que está o nosso foco? Onde está o nosso foco? Ou seja, onde está a nossa atenção? Onde é que nós estamos investindo os nossos recursos? Onde nós estamos investindo o nosso tempo? É claro que nós temos necessidades naturais, mas elas não podem preencher 100% do nosso tempo. Então, o que Faraó queria? Faraó queria ocupar 100% do tempo dos israelitas ali no Egito. Eles estavam tendo reuniões com Moisés. Faraó não queria essas reuniões. Ele queria que acontecesse o seguinte: um israelita chamava o outro, e aí, vamos para a reunião com Moisés? Ah, não posso, tem que fazer tijolos. Vamos para a vigília com Moisés? Não posso, tem muito tijolo para fazer. Ó, rapaz, tem que acordar amanhã cedo para fazer tijolos. Misericórdia. Vão ler a Bíblia, irmão? Não, não fiz meu tijolo de hoje ainda. Vamos orar? Não, tem que fazer tijolo. Não! Satanás quer te ocupar de tal maneira que não tenha espaço para Deus na sua vida. Ele quer te ocupar de tal maneira que você não seja liberto do Egito, que você não seja liberto do pecado, mas ele não vai conseguir, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha, algumas vezes nós vamos precisar de equilíbrio entre as coisas naturais e as coisas espirituais. Algumas vezes. Por quê? Às vezes você precisa se dedicar às coisas naturais. E aí você tem que arrumar um tempo para se dedicar às coisas espirituais. Equilíbrio. Mas nem sempre é questão de equilíbrio. Algumas vezes será necessária a renúncia de algumas coisas. Olha só. Então, você que sabe o que está te ocupando. Talvez seja uma coisa lícita, uma coisa natural, como o trabalho, que é o assunto aqui de Faraó. Mas cuidado, Faraó usa o trabalho também. Satanás usa o trabalho também. Mas você vai deixar de trabalhar? Não, você vai trabalhar. Mas, outras vezes, o que nos ocupa talvez seja o pecado. Então tem que ser um caso de renúncia. Mas veja bem, algumas pessoas na Bíblia abandonaram determinadas atividades porque Deus estava chamando para uma outra atividade. Veja bem, Moisés, o que Moisés fazia antes de ir ao Egito para libertar o povo? Moisés cuidava de ovelhas. Está lá em Êxodo 2. Mas um dia, Moisés deixou as ovelhas e foi libertar o povo de Israel. Olha, isso não é para todo mundo não, tá? Não é para todos, mas algumas pessoas, Deus quer que deixe determinadas atividades para exercerem o ministério. Algumas pessoas. Então veja que Israel teve que deixar a fabricação de tijolos. Fabricar tijolo não é pecado, mas Israel teve que abandonar a fabricação de tijolos para conquistar a terra de Canaã. Veja que é uma questão de uma visão superior, uma visão maior. Que nesta madrugada o Senhor abra os nossos olhos em nome de Jesus. Muitas vezes o que está faltando é visão. Senhor, abra os nossos olhos. Abra os nossos olhos. Olha o que aconteceu com Davi. O que Davi fazia antes de ser rei? Cuidava de ovelhas. Mas um dia Davi abandonou as ovelhas para ser rei de uma nação. Olha que coisa gloriosa. Eliseu, antes de ser profeta, o que ele fazia? Está lá em 1 Reis capítulo 19. Eliseu, quando o profeta Elias foi chamá-lo para o ministério, Eliseu estava arando a terra,
estava trabalhando na lavoura com 12 juntas de bois. Quantos bois são? 24 bois. E a Bíblia diz que Eliseu estava tocando aqueles bois na preparação da terra. Elias chegou ali, jogou a capa sobre ele e falou: Eliseu, vamos embora para o ministério. E a Bíblia diz que Eliseu quebrou os carros, matou os bois, fez um churrascão para a turma e foi embora daquele lugar, foi exercer o ministério profético. Olha que Eliseu não estava no pecado não, Eliseu estava trabalhando, mas Deus tinha para ele algo maior, Deus tinha para ele uma missão superior. Quem mais? O próprio Jesus. Jesus, antes de sair pregando e fazendo milagres, o que ele fazia? Mesa, cadeira, porta, berço para as crianças, né? Ele era carpinteiro. Mas um dia Jesus abandonou a carpintaria e foi salvar a humanidade. Glória a Deus! Aleluia! E ele, andando pela praia, chamou os discípulos, alguns que eram pescadores, e a Bíblia diz que eles deixaram as redes, eles deixaram os barcos, eles deixaram os peixes e foram ser apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, mas muitas vezes nós estamos apegados às coisas materiais, estamos apegados à nossa condição, estamos apegados ao que nós fazemos, nós estamos apegados aos tijolos de Faraó. Quem sabe Deus não está nos chamando para largar tudo isso. E às vezes, sabe o que acontece? Nós queremos que Jesus abençoe a nossa situação atual. Nós estamos ali como Moisés cuidando de algumas ovelhas, e ainda queremos: Senhor, abençoa essas ovelhas. Não, sai daí, Moisés. Sai daí, Moisés. Eu te chamei para formar uma grande nação. A nossa tendência é colocar o nosso foco nas coisas temporais, mas Deus nos convida para uma transição na nossa vida. Deus nos convida para uma mudança. Aí Jesus até abençoa. Vocês lembram o que está lá em Lucas 5? É claro que você já leu, não é? Lucas 5, que Pedro e outros discípulos não tinham conseguido pescar nada, embora tivessem trabalhado a noite toda. E eles estavam ali desanimados, e Jesus chegou e falou: voltem para o mar e lancem a rede. E eles voltaram em obediência, lançaram as redes e pescaram uma quantidade enorme de peixes. Jesus abençoou a pesca deles, mas em seguida Jesus disse: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Eu tenho mais para a sua vida, não é só peixe, não. Então, em todos esses exemplos que eu citei, houve um chamado. Isso é importante. Houve um chamado. Moisés deixou as ovelhas porque Deus chamou Moisés. Israel deixou os tijolos porque Deus chamou Israel. Davi deixou as ovelhas porque Deus chamou Davi. Eliseu deixou os bois porque Deus chamou Eliseu. Os discípulos deixaram as redes e os barcos porque Jesus chamou os discípulos. E Jesus está chamando você também nessa madrugada. Ah, mas eu vou deixar o meu trabalho? Não necessariamente. Pode ser que alguns tenham que deixar. Se tiverem um chamado ministerial,
Quem sabe seja o caso, né? Isso não é um padrão, não. Mas nós todos somos alcançados por um chamado que diz respeito a nós abandonarmos o reino das trevas e passarmos para o reino da luz. Esse chamado é para todos. Nem todos são vocacionados para o ministério, mas todos são chamados para a salvação. Quem sabe você está levando uma vida como aqueles escravos de Faraó. Quem sabe a sua vida é uma carga constante, um fardo constante. Você está preso ao pecado, você está preso debaixo das ordens de Satanás, mesmo que você não saiba disso, mas nessa madrugada o Senhor está chamando você para ser liberto. A mensagem de Deus para os israelitas era uma mensagem de libertação. E Faraó começou a reagir, Faraó começou a querer prender os israelitas, mas Faraó já era derrotado. Assim também, o nosso inimigo, ele pode reagir, mas ele já é derrotado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Senhor te chama para uma mudança. O Senhor te chama para uma libertação. Quem sabe uma libertação dos vícios. Quem sabe você está cansado de uma vida errada e hoje é a sua oportunidade de mudança. Você não vai ficar preso naquela vida errada, mas você agora vai aceitar essa transição, essa mudança que Deus está trazendo para a sua vida, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Quero te convidar a ficar de pé neste momento, para nós orarmos.